Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala neste programa que é dedicado à divulgação da doutrina espírita, mas através da compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. É claro que não vamos usar nenhum conhecimento médico, psicológico, filosófico e muito menos doutrinário para ficar explicando, então muito menos justificando aqueles nossos comportamentos que são insanos, que mais cedo ou mais tarde nos levariam a adoecimento. E normalmente a gente percebe que a insanidade nasce dos extremos, né? Ou do radicalismo, ou da omissão, né? Dos excessos ou das faltas. O caminho do meio não necessariamente é uma linha reta, mas é um equilíbrio entre esses opostos que acabam nos dando um poderoso instrumento que é a ponderabilidade, ou seja, ponderar aquilo que estamos vivendo fisicamente, biologicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente e também na fenomenologia espírita. Então, o nosso programa tem como trazer essa ideia de renovação de visão de mundo, que é a tal reforma íntima, mas com instrumentos, instruções para usar esses instrumentos e que são instrutores, que são as pessoas que nos precederam nesse processo evolutivo e que têm muito mais autoridade moral para nos orientar do que nós mesmos ou aqueles que estão no nosso mesmo nível. Por isso que existe a ideia de se usar referências. E hoje nós estamos fazendo uma série de programas que nós chamamos que é a Casa Mental e a Boa Nova. Lembrando que a nossa casa mental se organiza de maneira mais saudável, utilizando como pedra angular, né, a Boa Nova, que é a boa notícia de Jesus, o Evangelho de Jesus, né, que é a anunciação da vida eterna. E esse senso de eternidade que foi confirmado, ampliado, né, pelo desacortinar dos véus do mistério através da doutrina espírita e principalmente de uma doutrina que é de uma parte filosófica e científica que nos remeteu diretamente ao amor cósmico universal, que já era o discurso de Jesus durante a sua anunciação da Boa Nova, né? Ou seja, a tua vida não é só isso. E hoje nós vamos falar do terceiro instrumento desta pedra angular, né? Que são 4 pedras, né? Uma casa teria 4 cantos. Então nós temos 4 pedras angulares. E essas 4 pedras angulares é o capítulo 7, 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os principais instrumentos para que a Boa Nova se realize dentro de nós. O reino de Deus realize dentro de nós. O primeiro deles é bem-aventurados os pobres pelo Espírito, né? Aqueles que conseguem ser simples em nome de algo maior, né? Simples de ideias, inclusive, que não significa que a pessoa não tenha inteligência ou não tenha cultura, mas ela sabe que isso é pobreza diante da grandeza de Deus e do universo, e principalmente do amor. Depois nós vimos na semana passada, bem-aventurados os puros de coração, né? Que é o segundo grande instrumento, que significa realmente a pessoa estar desarmada de qualquer ressentimento, ou de qualquer mágoa, ou de qualquer coisa que o ligue, vamos dizer assim, a um passado, talvez com muitos erros por ignorância. E que agora em diante eu não quero mais errar, quero estudar e ter o direito de começar novamente, vamos dizer assim, essa minha etapa evolutiva. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro grande instrumento, ou a terceira grande pedra angular, que é bem-aventurados os mansos. E eu estou usando como referência um livro do Hubert Roden, né, que fala sobre o Sermão da Montanha, né? E esse Sermão da Montanha é um livro dele, que ele é um filósofo, que fala sobre isso. E ele nos informa que o Sermão da Montanha é a base da harmonia espiritual, né? A pedra angular, a base da nossa harmonia espiritual. E segundo Mahatma Gandhi, se todos os livros religiosos do mundo fossem eliminados do planeta, se ficasse só o Sermão da Montanha, serviria para todas as maneiras, para todas as pessoas e todas as culturas poderem estar alcançando esse estado de espírito, de harmonia espiritual. Lembrando que a harmonia é exatamente o que a antroposofia chama de belo, né? Às vezes a gente fala de o bem, o belo e o verdadeiro, e as pessoas acham que o belo tem a ver com a questão da beleza física, da pessoa ser bonita. Não.
O belo significa harmonia. E nem sempre a harmonia é bonita, né? Basta ver a harmonia dos vamos dizer assim, interestelar, né? Se a gente pudesse ouvir o som que os planetas fazem quando eles estão voando pelo espaço, a gente não acharia isso muito bonito, não, né? Mas, de qualquer maneira, é uma harmonia universal. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que é a terceira pedra angular, o terceiro grande instrumento que Jesus nos trouxe para alcançar essa harmonia espiritual. E essa bem-aventurança da mansuetude, também nós vamos ler do livro do Humberto Roden, para que a gente possa compreender a magnitude profunda do que é ser manso e pacífico, ou seja, não violento, porque existe, inclusive, violência espiritual. Nós vamos entender como é isso aqui, muito interessante, as colocações do Humberto Roden. Então ele diz aqui, olha, indício infalível da verdadeira autorrealização, essa pessoa está bem autorrealizada, é a mansidão. O homem que encontrou o seu eu divino é necessariamente manso. Sim, né? Nada faz com que ele queira violentar o direito do outro de estar onde ele está e ser como ele é e compreender como ele é capaz de compreender as coisas. E em que consiste a mansidão? Consiste na desistência de qualquer violência, física como mental, e sua substituição pela energia, pela força do espírito. Ok, faz sentido. Vamos entender com mais detalhe, né? Porque muitas pessoas acham, como muitas vezes fez Mahatma Gandhi, né, que enfrentou a violência do Império Britânico sobre o povo indiano, usando a não violência, né? E é claro que eles apanharam bastante. O próprio Mahatma Gandhi perdeu alguns dentes e alguma saúde física, porém se tornou público e notório, né, a maneira pela qual ele libertou o povo indiano do domínio do Império Britânico através da não violência. Então, vamos lá. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguirem os seus fins. Sim. Então, você vai ver extremistas de todos os lugares que até se escondem atrás de religiões para cometerem a sua violência para domínio das pessoas. E existem outros extremistas que eliminam qualquer tipo de religião ou espiritualidade para que assim fique explicado, assim, não vamos ter nenhum tipo de piedade porque nós não aceitamos a espiritualidade. Então, seremos violentos como proposta de governo, né? Os irracionais, que são os animais, que têm um raciocínio diferente do nosso, eles não são totalmente irracionais, mas o raciocínio dele não é contínuo. Então, a gente chama de irracional. Só conhecem violência material. O homem, depois de intelectualizado, descobriu outro tipo de violência muito mais eficiente, que é a violência mental. Violência essa que tem muitos nomes entre os homens. Isso é interessante, né? Uns lhe chamam astúcia, né? Outros sagacidade, outro ainda manejo político, diplomacia, exploração e etc. Isso é uma coisa muito interessante, porque tem algumas pessoas que, conforme elas vão galgando essa capacidade de percepção espiritual, elas vão ficando cada vez menos capazes de terem cargos diretivos, né? Mesmo que seja supervisão, gerência ou coisa parecida. Por quê? Porque elas não aceitam mais violentar o direito de escolha do outro, né? E se você tem um cargo de direção ou de gerência, de superintendência, supervisão, você tem que manipular o seu subalterno para que eles façam aquilo que a empresa quer que eles façam, né? Não existe vamos discutir o que você quer fazer. Não. De repente as pessoas, eu não quero mais fazer isso porque eu acho que a empresa está indo para o caminho errado. A empresa não é dele, ele é um funcionário. Então, as pessoas acham que esse tipo de violência não é uma violência de chicotinho, né? Pelourinho, né? Perseguição, castigo, né? Mas é o da manipulação mental, né? No fundo, porém, é invariavelmente a mesma coisa. São certos argumentos analíticos de que a inteligência se serve para conseguir os seus fins próprios da personalidade do ego. Sim. Então, em vez de eu ir lá e te ameaçar prender, te chicotear, né? Eu te
bato e te chicoteio mentalmente, né? Por isso que algumas pessoas têm perfil, vamos dizer assim, são pagas, vamos dizer assim, para serem diretores, porque elas são sagazes, elas são manipuladoras, são políticas, diplomáticas, e isso é visto como um talento. É uma maneira de eu dar uma desculpa para o meu ego de que eu estou sendo violento, né? Mas não estou apenas sendo sagaz, né? Entretanto, ele diz aqui, no estágio atual da evolução, nada pode o homem comum fazer de positivo só com a sua força mental. Necessita de exercer impacto mental sobre os fenômenos materiais, necessita de aplicar a sua energia intelectual à matéria. É interessante isso, né? No sentido de que eu preciso forçar as coisas, né? Entretanto, existe, todavia, uma classe de seres, e também há representante entre homens que não necessitam de máquinas e aparelhos físicos para realizarem as suas concepções mentais. Servem-se das forças astrais, invisíveis ao comum dos homens, porém, muito mais eficientes que os fenômenos materiais. Ele está falando aqui, olha, dos magos e os reis da magia mental. Perfeito. Nós que somos do espiritismo, nós usamos a magia mental. Mas a gente costuma dizer que a gente usa é a magia branca, né? Porque aqui a gente quer dar o passe, né? A gente quer vibrar para as pessoas ficarem bem, não é isso? Quando as pessoas vibram para o mal, ou quando elas emitem energias para que o outro adoeça ou morra, ou desista de um cargo para eu tomar o cargo dele, isso é a tal da magia negra. Porém, a substância que é usada para isso é a mesma, que é o fluido cósmico universal. Lembra que eu já falei em outros programas que quando você emite um pensamento, né, ele é revestido de uma ideia, né, mas ele é recheado de um sentimento. Então a superfície fininha é uma ideia, mas o peso mesmo está no sentimento que você dá. Por isso que às vezes você ouve pessoas dizendo para você assim: "Oi, querido, estava esperando você chegar. Que bom que você chegou." A casquinha diz assim: "Nossa, que amável", né? Mas o conteúdo está dizendo, como eu já ouvi algumas memes da Xuxa, né? O que você está fazendo aqui, né? Que a pessoa não gosta de você, né? Esses são os magos, tá? O maior dos magos mentais que a história conhece foi, provavelmente, aquele homem estranho chamado Mose, ou conhecido como Moisés, né? Em cujas veias corria sangue hebreu e talvez sangue egípcio, que foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios no palácio do faraó, e que atingiu o auge da magia mental durante os 40 anos que viveu como pastor na silenciosa solidão das estepes da Arábia. Para libertar o seu povo da opressão dos faraós do Egito, não recorreu à violência física, como aliás havia tentado 40 anos antes, mas apelou para as terríveis armas invisíveis da magia mental, fulminando contra os homogênicos do país. Então, isso existe, né? Sabe quando às vezes as pessoas sabem que eu sou espírita, e às vezes elas perguntam: "Ah, mas você acredita em macumba?", né? Macumba é um nome que se dá dentro vamos dizer assim, do sincretismo religioso que o Brasil vive, de meios, né, ou processos pelo qual você concentra a sua ideia em cima de imagens, né, de sentimentos, de qualquer coisas que faz com que você consiga perceber a ideia, mas recheá-la de um sentimento poderoso, que pode ser qualquer coisa. Vocês lembram daquele filme, O Ghost? E quando ele queria conversar, falar para sua amada que ele ainda estava vivo, mas ela não conseguia vê-lo nem percebê-lo. E um dia, ele andando pelo metrô, ele percebeu que um indivíduo também desencarnado que nem ele conseguia chutar latas, né? Fazer as latinhas voarem, mesmo ele sendo desencarnado. E aí, então, ele percebeu que ele tinha que colocar muita raiva, né? Muito sentimento pesado, orgânico. Aí ele conseguia fazer um fluido ectoplasmático atender o seu desejo de empurrar a latinha, que era idealizado como chutá-la.
Foi assim que ele conseguiu fazer uma moedinha, né? Passar por debaixo da porta e chegar na mão da moça, né? Era uma maneira de provar que ele ainda estava vivo, né? Fazendo magia, né? Então, o que significa isso? Para nós, a gente chama de magia, né? E quando você fala de macumba, é um nome do nosso sincretismo religioso que significa magia. Eu lembro que eu tinha um professor meu na época do ginásio, professor Anacleto, não esqueço o nome dele, ele era professor de educação moral e cívica, né? E ele uma vez chegou na sala de aula e perguntou: vocês, que acho que tinha no meu bairro, no Jaguaré, era comum nas encruzilhadas você ver esses trabalhos da Umbanda, da Quimbanda, ou não sei o que é, tinha lá o que a gente chama popularmente de despacho. E alguém comentou: professor, o senhor viu aí perto da escola, um despacho ali na encruzilhada? Ele começou a conversar sobre isso, sobre o sincretismo religioso, sobre a maneira das pessoas expressarem a sua fé, de se concentrarem para emitir pensamentos e ideias. Aí, ele fez uma pergunta, vocês sabem como que faz para saber se uma macumba é para o bem ou é para o mal? Que aí eu percebi, olha, é a mesma energia. Naquela época, eu devia ter o quê? 10 anos? Ou 11 anos? Pessoal, olha, então é a mesma energia que eu posso sair para um lado ou para o outro? Sim, tanto faz, né? Uma faca pode ser para cortar o pão ou para esgoelar alguém. É a mesma coisa. Aí ele fez essa pergunta, nós vimos que eram 40 alunos, cada um falava: precisa ver a cor da vela, precisa ver qual é a marca da champanhe, precisa ver se tem arroz com passa, precisa ver... Ele falou: não é besteira. Ele falou: não é nada disso. É só você ir lá e perguntar para quem fez qual era a intenção da pessoa. E assim, é exatamente isso. Todo o simbolismo que a gente possa estar vivendo na Terra, tão bem estruturado pelo pessoal da Umbanda, né, que tem os seus, aí não sei como é que chama isso, as suas figuras em que eles têm que prestar o seu serviço, o seu trabalho, tem a ver com uma capacidade de eu me concentrar. E é aí que perguntaram também lá no Livro dos Espíritos a ideia de que algumas pessoas que são chamadas de bruxas, por que elas tinham que ter, ou os adivinhos, né, tinham que ter a bola de cristal? Não achavam que o poder estava na bola de cristal. Não, aquilo é apenas para poder se concentrar. Mais ou menos o que o Chico Xavier fazia, que ele não tinha bola de cristal nenhuma, quando ele repousava a mão na cabeça e pedia música clássica para ele ouvir. E aí, então, ele alterava o seu estado de consciência, pegava uma ideia, né, que era o da paz, da harmonia, e recheava ela de um sentimento de amor. Então, aí ele conseguia sintonizar com o plano espiritual superior e a magia da psicografia acontecia. E, quiçá, você recebia uma comunicação de um ente querido. Então, isso que ele está dizendo aqui, que Moisés foi o principal mago que o mundo já teve, falando do nosso mundo aqui, quase ocidental, porque lá ainda era o Oriente Médio, né? Bom, é esta a violência máxima a que o homem pode chegar. As forças do mundo astral, teleguiadas pela inteligência humana. Definição de trabalho, né? O comum da nossa humanidade está bem longe dessa conquista, a que ela chegará um dia. E será então que a nossa força mental desencadeará sobre a humanidade a mais tremenda tempestade de catástrofes, se não integrar essa força no domínio superior da razão espiritual. Sim, para que é que existe esta força? Para que é que existe essa faca? Para cortar o pão. Não é para esgoelar? Não, né? Então, a magia, né, saber lidar com o ectoplasma, com o fluido cósmico universal, se não for feito em cima de valores éticos e morais espiritualizados, vai gerar catástrofes. E nós estamos vendo algumas, né? Já que nos foi avisado que no final dos tempos, até os escolhidos estariam confusos, tamanha seria a quantidade de iniquidades que estariam acontecendo, né? Quando, porém, o homem avança notavelmente no caminho da sua evolução superior, compreende ele que toda a violência física e mental, sem excetuarmos a mais alta magia mental, é sinal de fraqueza. Sim, né? Quando o homem descobre em si as potências divinas, desiste definitivamente de toda e qualquer espécie de violência, seja ela física, mental ou astral.
não mais confia em máquinas e aparelhos materiais manobrados pela força do intelecto, nem recorre às energias do mundo astral para conseguir efeitos de magia mental a atuarem sobre o mundo invisível. Sim, né? Aqui tem eu diria que, resumindo, ele aprende a viver e a deixar viver, porque ele está em contato com o divino, né? Todos esses tipos de violência pertencem ao plano horizontal das quantidades, que não são reais, mas são ilusórias, temporárias, utilidades, né? Utilidades para nosso crescimento espiritual. O homem profano não tem olhos assaz apurados para ver que tudo quanto o homem tem na zona dos objetos não é decisivo para a sua verdadeira realização e felicidade. Não. O mais importante não é ter. Isso é mais do que frase feita. É ser, né? Decisivo é somente aquilo que ele é, no plano vertical, e não nas suas posses horizontais, né? Esse seu verdadeiro ser, porém, não pode ser realizado por nenhuma espécie de violência, que é do mundo das quantidades, mas tão somente pela mansidão, que é o característico do mundo das qualidades, aliás, da qualidade, né? Da qual faz parte integrante o nosso ser. É perfeito isso, quando você dá esse salto quântico e percebe que por mais que você tente violentar o mundo, nunca você acaba com nada, né? Você só estará de posse de tudo quando não tiver com nada, né? É o que eu estou falando aqui. Quantidades, um monte de quantidades não traz a qualidade que você precisa para realmente estar no bem, no belo e no verdadeiro. Bom, uma vez descoberta em si, na pessoa, essa força suprema, repugna o homem que já está com essa força suprema a recorrer a qualquer força inferior, já que a suprema força do universo está a seu dispor. Sim. Por que eu vou perder tempo com isso? Né? É mais ou menos como acontece, como eu já falo várias vezes, com os alcoólicos em recuperação no AA, nos Alcoólicos Anônimos. Quando você pergunta para ele, você não tem mais vontade de beber? Tem, e ela é muito forte. E por que você não bebe? Porque, olha, não faz mais sentido. Através da espiritualidade dos 12 passos dos anônimos, das 12 tradições e dos 12 princípios, eu descobri algo tão maior na minha vida que quando eu olho para a bebida, ficou tão pequeno, não vale a pena, né? Mesmo eu tendo vontade, mesmo eu tendo compulsão para beber, né? E, assim, quem pode lançar mão de uma força igual a 100 não vê razão para recorrer às forças igual a 1 ou 2. Faz sentido. No mínimo, isso é lógico. Tá? Nenhum soldado ou oficial da era da energia atômica sairá ao campo de batalha armado de arco e flecha ou de uma primitiva clava de pau ou de pedra como os povos primitivos. Né? Nenhum homem adulto sensato passará o seu tempo a brincar com bonecas de celuloide, soldadinhos de chumbo ou aviõezinhos de plástico, porque é exatamente o exemplo que eu dou para as pessoas quando elas têm o despertar espiritual. E para dar um exemplo para elas, eu digo assim, você que é como eu, né, você também já não brincou de carrinho? E a senhora, né, já não brincou de boneca? Por que a senhora não brinca mais de boneca? E por que eu não brinco mais de carrinho? Né? Porque agora eu tenho um carro de verdade e a senhora tem um filho de verdade. Não faz mais sentido brincar com bonecas de celuloide e soldadinhos de chumbo, e nem carrinhos da Matchbox, que são os aviãozinhos de plástico. Né? Ele diz assim, para o profano, o inexperiente, a violência física, astral ou mental são as forças por excelência supremas e únicas do mundo, porque ignora as forças espirituais do bem, do belo e do verdadeiro. Ele ouviu dizer, é verdade, que existe um mundo que se orienta unicamente por forças espirituais. E esse homem profano talvez creia nesse mundo e nessas forças. Mas o simples crer não descobre a energia nuclear do espírito que forma a íntima essência do homem. Sim, não é só porque eu sei que existe, que eu ouvi dizer,
que eu até li sobre o assunto, que eu tenho essa essência dentro de mim. Não basta a aceitação de um artigo de fé, é necessária a experiência direta da realidade humana. Isso é muito interessante e muito importante. Tá? O homem autorrealizado descobriu a essência de si mesmo e de todas as coisas. Essência essa que é imaterial. E por isso não mais o interessam as aparências periféricas, que os profanos consideram realidades. É o que o Huberto Roden também fala sobre as facticidades, que é uma sucessão de fatos, que é o que os homens profanos chamam de realidade. Então eles ficam lá, buscando energias, né, buscando manipulações, forças bélicas, forças manipuladoras, subjugadoras, e também buscam forças no astral, né? Como também dizem que até Hitler tinha lá os seus rituais de poder manusear energias para poder ganhar a guerra, ou poder sobre o mundo, ou coisas parecidas, né? Isso é muito interessante, né? Por isso, o agir do iniciado, de quem já teve o despertar, é totalmente diferente do profano. Não corre a ele, ele não corre freneticamente atrás dos efeitos ilusórios, mas apodera-se tranquilamente da causa real de todas as coisas, que é Deus, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, a causa primária e real, né, que eu complementaria de todas as coisas. Ele cria, né, não é nem criar de filhotes, dentro de si mesmo uma espécie de centro de sucção. E aí ele pede desculpa aqui, o autor, desculpe a comparação primitiva, né, porque sucção parece o bebê mamando, né? Espécie de vácuo. E em virtude dessa vacuidade estabelecida e mantida voluntariamente, todas as plenitudes, mesmo as da vida presente, são sugadas ou atraídas para esse homem. Por isso que quando a gente fala assim, para que serve orar? Para lembrar a Deus do que eu preciso? Não, é para aumentar dentro de mim a receptividade, a vacuidade daquilo que ele já está mandando para mim. Aí eu consigo trazer para mim. É o que ele chama de sucção, né? De dentro do seu centro dinâmico e silencioso, esse homem, que é o iniciado, domina ele todas as periferias. Então, do centro dinâmico, ele domina todas as periferias, nada o atinge. Ele é silenciosamente poderoso. Sem força nenhuma, ele tem poder. Quando os outros são ruidosamente fracos. Ele é silenciosamente poderoso, enquanto os outros são ruidosamente fracos, embora se tenham em conta de fortes. Esse homem sabe, por experiência própria, que todas as coisas são dadas de acréscimo àquele que, em primeiro lugar, busca o reino de Deus e sua justiça. Palavras do Evangelho. Isso ele não crê. Isso ele sabe. Ele vive cada dia essa grande verdade. E ele também descobriu o segredo, ia quase dizendo, né? A técnica dessa força cósmica. Por isso não há para o homem manso de coração motivo algum para recorrer à fraqueza da violência brutal, quando ele possui a força da suavidade e benevolência espiritual. Não cheguei nem na metade, se é que é a metade desse trecho. Talvez nós vamos ter que voltar a falar sobre isso, e é por isso que eu falei que nós vamos ter aqui o episódio 3A, que é hoje, e nós vamos ter semana que vem o episódio 3B, que nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, que é quando ele fala que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que eles herdarão a terra. Aí, como assim? Né? Então, é só os bobão que vão ficar aqui? É só os babaca, né, que vão ficar aqui? O que significa isso? Como que Deus promete coisas materiais para quem evoluiu espiritualmente? Tá aí uma outra coisa, né? Só vou numa frase aqui desse trecho que nós vamos deixar para a semana que vem, que é muito interessante. Ele diz aqui: o espírito da força aqui na Terra será substituído pelo poder do espírito, ou pela força do espírito, né? Força é diferente de poder, né? E quando você assume a sua fraqueza,
que nós já estudamos aqui com a Daniela, o poder da vulnerabilidade, fraqueza é força. Assumir que você é filho e não o poderoso é o que te dá poder. É o que te dá a energia de estar em contato com o maior poder de todos, que é o amor cósmico universal, né? Hoje nós temos uns 15 minutos, nós vamos ver se tem algumas perguntas aqui para a gente poder responder. O Rodrigo Santos, ele diz o seguinte: boa tarde, João Lourenço. Gosto desse livro do Hubert Roden. Aí faz uma colocação. Seja bem-vindo, Rodrigo. A mídia corporativa atual, com suas produções, especialmente as norte-americanas, voltadas para as massas populares, não usam os atores como talismãs e os enredos que eles encenam como uma hipnose coletiva? Sim, pode ser. Assim como também a gente vê a China, né, inventando a história de que o Estado pode te garantir toda a sua liberdade, porém, você não tem direito de escolher o que você quer comer, você não tem direito de escolher a saúde que você quer ter, e de preferência é bom que você seja pobre o suficiente para que eu domine as suas vontades, achando que quem está no poder é Deus, né? Também é uma alegoria na qual você não tem a opção de dizer não. Eu acredito até que essa hipnose coletiva de massas populares feita pelo cinema, pela televisão, está acabando, né? E por que eu digo que está acabando? Porque mesmo que isso continuasse, eu ainda tenho o direito, dentro de uma instituição democrática, vamos dizer assim, de não ir no cinema, de não querer assistir, de não querer participar. Mas num regime totalitarista, você tem que comer na mão do imperador, do governante, sei lá, a ideia que você vai dar para esse déspota, né? Então, realmente é uma hipnose coletiva, seja para atordoar ou entreter, seja para induzir ideologias que estejam alinhadas aos interesses de seus patrocinadores. Sim, claro, toda propaganda é uma indução de comportamento. No meio da psiquiatria, da psicologia, existe uma técnica chamada behaviorista, ou hoje o pessoal mudou para terapia cognitivo-comportamental, porque as pessoas odeiam o behaviorismo. Por quê? Porque é exatamente isso que a grande mídia e também a mídia usada pelos totalitaristas de qualquer espécie, inclusive os de esquerda, para enganar as pessoas, né? E isso é feito, tanto faz de ser maneira devagarinho, gostosinho, como é feito no cinema e na televisão, como de maneira gostosinha e também devagarinho, quando eu vou te dando dinheirinho para você comprar a sua comidinha e fingir que estão te tratando com remedinho e controlando toda a sua renda para que você seja teleguiado, vamos dizer assim. Tanto faz. É o uso do comportamental, do behaviorismo, de maneira que a muitos psicólogos parece que eles odeiam, né? Falam, vai de retro behaviorismo. Mas a gente usa o behaviorismo. Nós somos seres, sim, condicionáveis. Somos, que nem os animais. A propaganda e o marketing é o que mais usa. E a propaganda e o marketing é usado em qualquer linha de pensamento, seja ele totalitarista ou pretensamente democrático. Se bem que hoje em dia, até os totalitaristas estão se dizendo democráticos e progressistas, né? Que é uma maneira de enganar também, né? Isso é muito interessante, sim, faz sentido, você viu, Rodrigo? Por isso que a gente tem que ficar esperto. E eu estou falando isso, que eu descobri isso quando eu estava acho que no 4º ano da faculdade de medicina, quando eu achei um caderno que eu estudava de noite na escola. A gente não ia para casa porque a gente sabia que se fosse para casa a gente ia dormir e não ia estudar, então a gente ficava na escola. Até que um dia a gente foi sair do prédio e ele estava trancado. E o vigia ficava bem longe, porque era uma chácara enorme a faculdade, era bem longe, não tinha como chamá-lo. A gente resolveu dormir na escola. E andando pelas salas de aula, fomos procurando um lugar para dormir, eu achei um caderno de um estudante de propaganda e marketing. Curiosamente, a mesma matéria que eu tinha, chamada psicologia, só que eu aplicava na psicologia médica, e ele aplicava tudo o que ele conhecia para induzir comportamentos de consumo. Qualquer um pode usar, não importa, pode ser para vender carro novo ou para vender pão com mortadela, tanto faz, tanto faz. Sim, é usado, sim, e é usado até hoje. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não folheiem revistas, não assistam propaganda,
E hoje eu digo, não sigam séries, tá? Elas são induzindo comportamentos de medo, de violência e de perda do controle da sua própria vida, sempre induzindo a ideia de que existe a ideia de que alguém muito poderoso vai acabar te dominando. E também a ideia da divisão das classes, né? Que sempre tem um bom e um mal, né? E o mal, é claro, é aquele que não reza a minha cartilha. Por isso que quando o homem dá esse salto quântico, ele sai de profano, essas coisas do dia a dia não fazem mais sentido. Quem já está sintonizado, né, com os valores éticos e morais espiritualizados, vamos dizer assim, não se deixa mais levar em consideração, ou não leva mais em consideração, o behaviorismo, né, o comportamento das pessoas. Ele apenas olha, no máximo, ele pode comentar a que nível que as pessoas ainda andam, mas ele não está nem fazendo uma lástima, ele está apenas tentando ver aonde que ele pode ajudar. E se não der para ajudar, ele cai fora, tá? Porque ajuda muito quem não atrapalha, né? Nós tivemos aqui uma participação da Flávia, do Flávio Oliveira e a Toninha, pelo Facebook. Obrigado, viu? A Lucinda Fausto, o Newton Taveira, a Célia Melo e a Silva Vaz. Vai ter um mosquito aqui. E a Silva Mas. Mais participações aqui, ó. O Elenilson Inácio participou com a gente lá no Facebook. A Kátia Silene Faulinho Moura também esteve com a gente. A Ivone Roca. A Ilane Strader, que está sempre com a gente. Ela gosta muito de assuntos de psiquiatria e psicologia, né? Por isso que eu digo, não perca, amanhã é dia 24, né? Hoje é dia 23, né? E amanhã que tem, eu sempre esqueço o nome do programa lá, nas Casas André Luiz, né? Lá na Duarte de Azevedo, um encontro com a cultura espírita, né? Que vai ser com o nosso colega também psiquiatra espírita, o Denis Leite. Não deixe de vê-lo, tá? É muito interessante. Ele tem uma energia muito interessante. Eu gosto muito dele. E está falando que faltam 10 minutos. Então, na semana que vem, nós vamos continuar vendo essa nova pedra angular, esse pedra angular chamada Bem-aventurados os Mansos. Aí nós vamos tentar entender por que Deus, quando falou para a gente, Jesus, né, nos trouxe a palavra de Deus, que é o Sermão da Montanha, e disse assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O que, à primeira vista, causa estranheza nessa bem-aventurança, né, é exatamente isso. É a promessa de que os mansos possuirão ou herdarão a terra. Harmoniza com as palavras, né, dos livros sacros, de que um dia o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra. Porque na plenitude dos tempos haverá um novo céu e uma nova terra. Você sabe que isso também não é uma prerrogativa só do cristianismo. Existe uma religião que eu acho que é a Igreja Messiânica, que também tem como proposta o estabelecimento do reino de Deus na terra. Eu nem sei se eles usam o nome reino de Deus, mas acho que é isso também. Eles têm como meta, né? A humanidade imperfeita que agora habita esta terra com suas vibrações baixas e pesadas terá de passar por muitos estágios de evolução, em outros mundos, em outros planetas e mesmo nos espaços intersiderais. E, após longos milênios de experiências e sofrimentos, voltará ela, essa população, purificada e com outras vibrações, a habitar esta terra, transformada em um habitáculo de seres puros, né? Esses homens puros serão mansos, isto é, não violentos. Nada farão por meio da força bruta. Tudo farão com a força espiritual. E aí é que eu digo aqui o que ele disse aqui. O espírito da força será substituído pela força do espírito. Muito interessante, por isso que herdarão a terra, né? Mas eu vou parar por aqui e vou até dizer uma coisa interessante. Eu atendo algumas pessoas que não estão no Brasil. Algumas delas estão na Inglaterra. E elas trabalham, vamos dizer assim, na questão da limpeza, na higienização dos hospitais onde tem Covid, né? E uma coisa que hoje eu fiquei sabendo, que foi muito interessante, eu fiquei sabendo que uma coisa de proposta, né? Uma das brasileiras que trabalham, ela se dedica, e ela recebeu elogio. As duas que eu conheço receberam elogios, elas nem entendem por quê. Elas ficam até meio, por quê? Eu faço o óbvio. Porque para elas, ser proativo, ser amável, ser
como é que chama? Amistoso, querer compartilhar ou ajudar as pessoas. Só que olha que interessante, quando uma delas começou a fazer isso, as pessoas começaram a abusar dela, né? Do tipo assim, você já acabou o que você tem que fazer, você não pode. Então vem cá, faz isso. E essa pessoa não era chefe dela, era uma igual dela. Até que isso começou a causar problemas, porque o trabalho que essas pessoas deviam de fazer, elas deixaram de fazer. Aí, até ela me falou, né, que chama-se sister. Sister é como se fosse a enfermeira-chefe, né? Chamou ela, a mesma que elogiou, chamou a atenção dela, né? Porque ela estava lá triste, né? Porque as pessoas tinham brigado com ela, né? Porque ela estava atrapalhando pela boa vontade. E essa sister, a enfermeira, falou: olha, se é para você ficar chorando aqui, tudo bem, não tem problema, você não precisa trabalhar, mas não fique aqui, vai para casa, né, se você não está se sentindo bem. Então, ela falou: tá bom, realmente, eu estou atrapalhando, não estou trabalhando. Ela aceitou aquilo, falou: não quero atrapalhar vocês. Antes de ir embora, a chefe dela mesmo, que não era a enfermeira, conversou com ela e pediu: não, pensa mais um pouco, né? Tira um descanso, né? E reflita sobre o que aconteceu, né? Não é que você não tem que ser boa e não tem que fazer bem o que você faz e não tem que ajudar as pessoas. Mas não esqueça, né, que no espírito de equipe, olha que a palavra que ela usou, né, que no espírito de equipe cada um sabe seu lugar, né, que você não precisa salvar as pessoas, né, e nem precisa se deixar levar pela manipulação das pessoas. Faça o seu trabalho, seja proativa e continue servindo. Então, essa é uma coisa que acontece mesmo a pessoa não tendo religião. Lembrando que nós estamos falando de ingleses que provavelmente são ortodoxos, né? São cristãos ortodoxos, frios, calculistas, né? Talvez depressivos, né? Por causa daquela questão mais inglesa de ser, né? Mas que tem lá a sua clareza mental, né? No sentido. E eu digo mais, né? Que eu até comentei com ela. O mundo inteiro está questionando isso, né? Se a China inventou essa doença porque ela ficou com medo, né, do que está acontecendo nas Américas, né, que é o oposto do comunismo, vamos dizer assim, ela deu um tiro no pé. Ou, na realidade, não sei se é isso mesmo que acontece, né? Eu acho que o mal sempre serve ao bem, mesmo que ele ache que esteja dominando as coisas, né? Porque nunca, em tempo algum, as pessoas pararam para refletir exatamente sobre isso, sobre as suas vulnerabilidades. Porque essa moça que eu atendo lá na Inglaterra se deu conta: olha, então eu posso falar que eu fico chateada, que eu fico triste, que às vezes eu engulo raiva e não vou trabalhar no dia seguinte porque eu fico deprimida por causa da minha raiva congelada? Pode. Foi assim que você recebeu ajuda. Porque se você não fala, as pessoas não recebem ajuda. E é exatamente isso que ele está falando aqui: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aí nós vamos começar a entender que quem ficar na terra são aqueles que abriram mão do espírito de força, de briga, de manipulação, inclusive de magia, né, para ter o poder do espírito, né, o poder do amor cósmico universal, né. Essa que é a proposta desta pedra angular, que nós vamos continuar, vamos dizer assim, falando na semana que vem, e vamos retomar essa ideia, né, do porquê que é que os mansos é que herdarão a terra. Provavelmente quem ainda está muito mais próximo do animal e do hominal, que não teve o despertar espiritual, isso vira uma piada, né? Como assim os mansos e pacíficos vão dominar a terra? Como assim? É a gente que tem um canhão, é a gente que é o bom de bico de manipular as pessoas, é a gente que tem o poder da magia e que vamos dominar a terra. Sim, porque eles não estão enxergando além da própria matéria, né? Quando você é iniciado e transcende, aí você fala: mas que pobreza, né? Se eu tenho essa riqueza, né, esse reino de Deus dentro de mim, para que é que eu quero ficar com a Terra? Mas se eu for viajar pelo cosmos e me depurar a ponto de um dia, quando eu voltar à Terra, também estiver nesse nível, os mansos e os pacíficos realmente herdarão a Terra. É uma pedra angular da nossa casa mental, né? Lembrando que as pedras angulares é a pobreza pelo espírito, né, que é desarmado mentalmente de qualquer ideia preconcebida, os puros de coração, que não tem ressentimento, mágoa e nem raiva guardado no coração, e a
terceira pedra, que nós vamos estudar em pedaço, porque essa pedra me parece importante, é a mansidão, né? E os pacíficos, né? Os mansos e os pacíficos, né? O programa novamente está terminando aqui. A gente convida vocês para a semana que vem voltarmos a estudar essas pedras angulares da nossa casa mental, que tem como base a Boa Nova e como exemplo o Sermão da Montanha. Amanhã nós temos o programa Mente 5.0, que é um programa gravado, não dá para interagir comigo, mas eu estou falando exatamente de como que nós vamos colocar na prática para viver nesse mundo da internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, em que todas as nossas vulnerabilidades estão expostas, como que nós podemos ter instrumentos para lidar com isso. Instruções e, quiçá, instrutores, né? Que é a alteridade, a transparência, a sustentabilidade e a vulnerabilidade. Até amanhã com o nosso programa e até sexta que vem com o programa novamente. Até lá. Você acompanhou Novamente.